viagem! Já estamos no mês de maio, mas para este ano o programa Pelos Caminhos da Fé ainda promete muitas surpresas. E aí, como foi a semana? Muito agitada? Então a gente te convida a experimentar a paz e a tranquilidade de alguns santuários mineiros. Topa? Então para você, uma amostra do que veremos e viveremos hoje. E hoje o programa Pelos Caminhos da Fé vai visitar 3 santuários muito especiais. Santo Antônio da Roça Grande, em Sabará, Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas e Chões Tatabor da Liberdade, em Confins. Vem com a gente! Nosso passeio vai começar pelo Santuário da Roça Grande, situado em Sabará e dedicado a Santo Antônio. O local é um centro de peregrinação de muitos devotos e, por ser um santo popular, costuma-se dizer que é um santuário do povo, onde todos são acolhidos com simplicidade e devoção. Este santuário ele remonta a mais de 300 anos, com a chegada dos bandeirantes da bandeira de Fernão Dias, o bandeirante Borba Gato, fixou nesse local uma das primeiras situações de Minas Gerais. Roça Grande em si é o berço de Minas Gerais. Quando os bandeirantes aqui chegaram, Borba Gato então viu que o local era propício, formou uma grande roça com todas as plantações e foi apelidado posteriormente de Roça Grande, assim ficou, trazendo também a devoção a Santo Antônio. A imagem original remonta, a que temos aqui, remonta o início dessa colonização. Várias vezes depois, por determinação da Cúria de Mariana, atual na época a diocese, foi pedido que a imagem fosse destinada à paróquia de Santa Luzia, na cidade de Santa Luzia. Foram levadas várias vezes a imagem e ela sempre retomava ao lugar de origem aqui, Roça Grande, em cima de uma pedra, que hoje temos ela visivelmente na Igreja Menor. A última vez que a imagem foi levada foi guardada por dragões do Estado, na época a polícia, porém, à noite a imagem retomou novamente para Roça Grande e quando pela manhã foram ver, a barra do hábito de Santo Antônio estava tudo cheio de picão, de mato, e o pessoal deduziu então que o próprio Santo Antônio teria voltado por sua vontade aqui para Roça Grande, estando novamente em cima da pedra. Consequentemente, também nos diz o relato histórico que a ponte que ligava Roça Grande, passando pelo Rio das Velhas, ruiu. E o povo então deduziu como um sinal sagrado que a imagem gostaria de ficar aqui. Então instituiu-se a devoção a Santo Antônio com a imagem milagrosa e desde o século XVIII um número muito grande de devotos vem honrando Santo Antônio aqui. A Igreja Menor, a primeira, foi constituída também pelos bandeirantes, era de pau a pique, com ornamentos bem ricos, porém, no final do século XIX, ela veio a ruir por falta de manutenção. Então, a autoridade eclesial da época, junto com a comunidade, então se viu na obrigação de vender algumas obras valiosas dessa antiga igreja e construir a atual igreja que ali está, que remonta de 1910, 1915, segundo os relatos. E essa igreja foi constituída, então, temos lá os 2 retábulos originais da antiga capela, infelizmente, e também com a imagem de Santo Antônio original, foram os únicos elementos que sobreviveram da antiga capela. Santo Antônio, então, é um jovem português
que de uma família muito religiosa, ele logo sentiu o chamado, a vocação religiosa, convidado pelo seu provincial a fazer a homilia de uma ordenação. E ele, consequentemente, passou daí para frente como grande pregador. Todas as pessoas acorriam ao seu encontro por sua capacidade de falar de Deus ao coração das pessoas. No ano passado, eu recebi mais uma benção de Santo Antônio, onde que eu estive com a minha esposa há mais de 110 dias hospitalizada, internada. Foi 28 dias no centro de tratamento intensivo, onde que ela passou pela 5ª vez pela cirurgia de coração. Às vezes o médico, ela dizia, o que essa dona ainda está fazendo aqui? O que essa dona, dona dura? Mas não sabia eles que era Santo Antônio, que estava ali do lado dela, cuidando dela. Olhando por ela, através das nossas orações no Jesus. Obrigado, meu querido Santo Antônio. Aqui no santuário nós temos vários noivos que vêm agradecer, vêm pedir a graça do matrimônio, vêm agradecer a graça dos filhos que lhes chegam na família, né? E temos na sala dos ex-votos, conhecida também como a Sala dos Milagres, várias fotos de casamentos, vestido de noiva, porque é realmente uma devoção grande a Santo Antônio, né? Essa principalmente de encontrar um bom matrimônio. Santo Antônio me deu uma graça, no dia 13 de junho, ele me deu um marido, que estou com ele hoje há 36 anos. Estou muito feliz. A gente tem que agradecer muito a Deus, né? Muita fé, muita confiança, agradecer a Nossa Senhora, Santo Antônio, porque foi uma situação que eu passei, meus pais se derramaram muitas lágrimas, e hoje eu tenho a felicidade de dar esse testemunho, de agradecer muito a Santo Antônio, a Virgem Maria, porque eu sou muito feliz. Para quem teve entre a vida e a morte antes dos 6 anos de idade, hoje está com 61 anos de idade, com saúde, com alegria de poder ir à igreja, participar da missa, orando, tocando, como eu tenho essa felicidade. Eu só tenho a agradecer. Só agradecer. E agradecer a vocês que estão aqui me dando essa oportunidade de dar esse testemunho maravilhoso e de poder ter essa alegria que estou tendo agora. Santo Antônio, rogai por nós. Eu gostei muito de conhecer o Santuário de Santo Antônio da Roça Grande e principalmente ver o lindo testemunho dos fiéis. Mas o nosso passeio vai continuar porque nós ainda temos muito a descobrir. E a nossa próxima parada é em Congonhas do Campo. Já ouviu falar desta cidade mineira? Pois então, lá abriga um dos mais famosos santuários do Brasil, o Santuário do Senhor Bom Jesus do Matozinhos. Vamos conhecer? Localizado em Congonhas do Campo, Minas Gerais, a 75 quilômetros de Belo Horizonte, o santuário reúne, entre outras obras, 78 esculturas em tamanho natural, dentre elas 12 profetas dispostos no adro da igreja, feitos de pedra-sabão. O trabalho de Aleijadinho e sua equipe é de encher os olhos. O Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos tem início com a promessa do Feliciano Mendes, que era um minerador português,
ele estando acometido de uma grave doença, ele faz um voto que, se caso ficasse curado, ergueria um templo em devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, que era o seu santo protetor. E ele alcança a graça. A prova de que alcançou a graça é que o maior ex-voto é a própria igreja, né? Que é o ex-voto do Feliciano Mendes. Em 1757 ele chantou, ele fincou uma cruz no alto do Morro Maranhão, que é toda essa encosta onde está localizada a igreja, todo esse morro, e aí ele finca uma cruz tosca chamada a Cruz de Feliciano Mendes, e aí as obras começam a ganhar vulto e ele começa a contratar os maiores artistas do período. E ele morre em 1765, mas já deixa planos para que a obra prosseguisse. Agora, a decoração interna das capelas da igreja, ela contou com os maiores artistas do período, com João Nepomuceno, contou também com o Bernardo Pires, João de Carvalhais, Francisco Vieira Servas. Então, são grandes expoentes da arte colonial do período. Então, o santuário, por si, ele é um museu a céu aberto. É um espaço único, por guardar o maior expoente escultórico do Brasil e do mundo, e também um espaço religioso, um espaço sagrado. As 6 capelas dos Passos da Paixão de Cristo estão localizadas na frente do santuário, um trabalho belíssimo de Aleijadin que representa cenas do Calvário de Jesus. E logo depois, em 1800, ele começa a empreitada de esculpir os 12 profetas, que são figuras do Antigo Testamento, são profetas do Antigo Testamento, que ornamentariam os patamares do adro, que já estava pronto quando ele chegou. Esse adro foi feito por Tomás da Maia Brito, e aí quando ele chega, em 1808, ele começa a executar os profetas, né, a confeccionar os profetas. Os profetas, eles, além de fazer parte do contexto arquitetônico, né, que tem a função de verticalizar a composição, eles foram colocados estrategicamente numa iconografia cristã. Se você pegar o eixo central da composição, o que é eixo central da composição? É a parte onde as pessoas, o eixo central, é onde as pessoas trafegam, onde estão localizadas as escadas, as escadarias, de um lado e outro, de direita e esquerda. Então, nesse eixo central da composição, o Aleijadin vai obedecer a Vulgata, ou seja, a Bíblia, a ordem de colocação dos profetas, como ele aparece na Bíblia. Se você abrir a Bíblia, começa assim: Isaías, Jeremias, né? Baruque, Ezequiel, Daniel e Oséias. Então ele seguiu, arrisca esse cânon, né? Arrisca essa ordem. A partir daí a ordem é aleatória. E ele coloca 4 profetas maiores, não em tamanho, mas em importância bíblica, que são os profetas maiores: Isaías, o Jeremias, o Ezequiel e o Daniel. Reparem que está no mesmo eixo de composição, no eixo central da composição. A partir daí, os outros 8, né, eles vão ser colocados de forma aleatória. Estamos na Sala dos Milagres, ao lado da Basílica do Senhor Bom Jesus. Essa sala foi construída no século XVIII, no mesmo período em que a igreja estava sendo construída. O objetivo era, durante as festividades religiosas, as pessoas terem um lugar para depositar um ex-voto, que era um objeto que iria pagar uma promessa que a pessoa havia feito. Esses ex-votos nós podemos trazê-los para o nosso cotidiano também como documentos importantes da história, não só de Minas Gerais, mas do Brasil colônia. Eles retratam as principais doenças da época, retratam as práticas medicinais. Podemos também retirar desses ex-votos as modas e a própria evolução dos meios de transporte, desde os animais, carroças, até os mais recentes, como jardineira, ônibus e automóveis. Há algumas peculiaridades dessa Sala dos Milagres. Tem um ex-voto que retrata um dado histórico muito importante para o Brasil, que é a Guerra do Paraguai, onde uma mãe desesperada, vendo o filho indo para a guerra, resolve acudir ao Bom Jesus, para que, se voltasse com vida, ela traria esse ex-voto aqui. Além desse ex-voto, também temos cenas do cotidiano muito interessantes que podem ser observadas. O outro dado importante que nós podemos colocar
a importância desse espaço dentro do fenômeno religioso. O Santuário de Congonhas é um dos santuários mais antigos. Desde o século XVIII, o jubileu fundado em 1779 e ocorrido inicialmente em 1780, traz para Congonhas no mês de setembro um número muito grande de devotos. Esses devotos, inicialmente vindos de diversas partes, como até hoje, vão trazer esses ex-votos e aqui depositar como uma forma de pagamento da promessa. O principal ex-voto de Congonhas é a própria Basílica do Senhor Bom Jesus. Por uma promessa feita por Feliciano Mendes, que em 1757, curado de uma doença, resolve então pagar essa promessa construindo a Igreja do Bom Jesus e deixando plantado, aqui nessa colina sagrada, na cidade de Congonhas, o monumento da fé acima de tudo. A imagem do Bom Jesus, ela pode ser observada não só nesse quadro que nós temos aqui na Sala dos Milagres, mas também na imagem do Bom Jesus que se encontra no altar-mor. Essa imagem ela traz algumas peculiaridades. Primeiro, que ela não é uma imagem de 3 cravos, é uma imagem que possui 4 cravos. E segundo, seria o perizônio, aquela fralda que está no Cristo, que vai até o joelho ou abaixo do joelho. Essas duas características, tanto dos 4 cravos quanto do perizônio, essa fralda, é algo característico das imagens do Bom Jesus. Uma devoção que iniciou no norte de Portugal, especialmente na região de Guimarães. Desde o século XVIII, as pessoas recorrem ao santuário. O que a gente pode perceber é que é uma continuidade dessa fé. É uma fé viva, uma fé operosa, uma fé que move as pessoas a saírem de diversos lugares, muitas vezes a pé, em peregrinação durante 3, 4 dias, para vir neste santuário agradecer alguma graça. Nesse santuário aqui a gente percebe que a fé ela é revigorada a cada dia, como é percebida principalmente durante os dias do jubileu. Acho que aqui o nome santuário não é à toa. Realmente é um lugar onde você encontra a paz, um aconchego, né? E Deus está mais presente aqui, embora esteja em toda parte, né? Inclusive dentro de mim, dentro de você, ele se faz mais presente num espaço como esse, dedicado a ele, né? E como estamos no mês dedicado a Maria, não poderíamos deixar de visitar um santuário que contém o seu nome, seu perfume e sua beleza, o Santuário Schoenstatt Tabor da Liberdade. Nossa Senhora de Schoenstatt, também conhecida como a Mãe Peregrina, tem devotos pelo mundo todo. O santuário que nós vamos conhecer agora tem como missão espalhar aos 4 cantos do mundo o papel de Maria, como colaboradora permanente de Cristo na redenção dos povos. Padre José Quentenis, nosso pai e fundador, ele era um padre palotino e no seminário onde ele mesmo se tornou sacerdote, ali ele veio ser professor e diretor espiritual daqueles jovens seminaristas. E para estes jovens, ele tentou passar para eles tudo aquilo que transbordava no seu coração, que era esse grande amor à Mãe de Deus. E neste seminário, naquele terreno, havia uma capelinha idêntica a este santuário. E ali guardava ferramentas de jardinagem. Então eles pediram licença para o superior dos padres palotinos se eles poderiam usar aquela capelinha. E ao ser concedido, eles pintaram, tamparam aqueles buracos, pintaram, e foi justamente no dia 18 de outubro de 1914, eles fizeram o convite à Mãe de Deus para vir morar naquela capelinha. E aí se realizou pela primeira vez a aliança de amor. Então a Mãe de Deus, aceitou este convite e colocou o nada sem vós e o nada sem nós. Isto quer dizer, é o nosso capital de graças, a nossa contribuição para que a Mãe de Deus possa continuar concedendo graças a todos aqueles que aqui vêm. Fundado pelo Padre Quentenis, ele conta hoje com 197 santuários no mundo todo, em todos os continentes.
No Brasil, nós temos 22 santuários distribuídos em vários estados aqui do nosso país. Nós temos como representantes do santuário as Irmãs de Maria e os Padres de Chança. Quando as pessoas chegam aqui, é privilegiado pela natureza, mas quando eles observam e veem o santuário tão pequenininho, elas fazem uma pergunta única. Mas, padre, tão pequenininho o santuário? A minha resposta é imediata. O santuário não é pequeno, o santuário é o tamanho do seu coração. Aí a pessoa dá uma risada que ela vai entender logo. Deus, quando quis se tornar grande, ele começou sendo pequeno. E o santuário que é tão pequeno, mas cresce no coração de cada um de nós, essa devoção forte à Mãe Rainha. Isso vai se propagando a cada pessoa que aqui vem e volta para sua casa. Percebendo que 3 horas da tarde é um horário para muitas pessoas impróprio, mas todo dia 18 tem um número muito grande de fiéis que vêm das suas casas, paróquias, cidades, hoje mesmo de pessoas de outros estados, para poder sentir e perceber a grandeza da resposta dessa mãe, que acolhe tudo e que acolhe a todos. Pede à mãe que o filho atende. Então o santuário da Mãe Rainha, aqui plantado em Confins, é um lugar bom de se viver, de conviver, de poder testemunhar. Aqui é bom estar. Jesus Cristo, nós andamos procurando terrenos, foram 22 terrenos, esse é o 23º, e nós achávamos que éramos nós que íamos escolher o terreno. Mas não, na verdade foi ela quis se estabelecer aqui em Confins, e então o santuário foi criado aqui há 7 anos atrás, por obra e graça dela. Uma coisa também que as pessoas muitas vezes perguntam, por que esse santuário aqui é Tabor da Liberdade? Cada santuário de Chança tem um ideal, e o ideal desse nosso aqui que foi escolhido foi a liberdade. Por quê? Porque a liberdade tem tudo a ver com o nosso estado. Dizia-se que o outro nome de Minas é liberdade. Aqui, entre as 3 graças, ainda tem essa graça da libertação de todos os males. Tem também essa videira que tem atrás do santuário plantada. Ela tem uma história ligada a esse santuário. Ela veio de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, de uma videira que foi plantada pelas mãos do próprio padre José Quentenich, o nosso pai fundador. E essa muda veio para cá e no primeiro ano ela produziu 13 quilos de uva debulhada na varanda da sacada do nosso prédio lá em Belo Horizonte. Foi feito um vinho e que foi usado nas celebrações da Pedra Fundamental, da Ermida e das primeiras missas aqui do santuário. Depois nós trouxemos e transplantamos ela aqui. E é aquela maravilha que está lá. Este quadro foi pintado por esta senhora que está aqui do meu lado. Ela se chama Catana e, por coincidência, encontramos aqui. Não sabia que ela vinha, nem ela sabia que eu vinha. São coisas da mãe. Isso é maravilhoso. De pintar muito a Mãe Rainha, e dessa vez eu ofertei esse quadro ao nosso bazar. E esse bazar foi sorteado e a Thaís ganhou o quadro. E por coincidência eu estou aqui do lado dela hoje. Eu não viria hoje, sabe? Mas por coincidência eu estou aqui do lado dela, com muito carinho, com muita felicidade, porque eu pinto esse quadro com muito amor. Eu tenho tido muita graça na minha família, sabe? Muita. Eu busco muito amor, tenho muita fé à Mãe Rainha, e recentemente eu tomei um tombo e falo mesmo, foi milagre. Eu estou caminhando, eu fraturei minha patela, não precisei de nenhuma cirurgia. O médico me falou que sem cirurgia não cicatrizaria, e a minha cirurgia foi cicatrizada. Eu tenho certeza que a mãe está sempre conosco. Ela nos ajuda demais e eu tenho muita fé. Aqui em Confins nós estamos presentes no santuário desde 2003, desculpem. Nós temos 7 anos de santuário
E aqui nós temos realizações de festas importantes de nossa celebração. Em maio nós celebramos a data de fundação do santuário, em outubro celebramos a data da Aliança de Amor. Então são dois eventos importantes que nós temos anualmente. O santuário está aberto diariamente, domingo a domingo, de 7 da manhã às 18 horas, para todas as pessoas que queiram vir aqui visitar-nos. E também nós temos aqui uma infraestrutura de acolhimento dos romeiros, uma cantina, uma lojinha de venda de produtos religiosos e livros do nosso movimento. E temos como obra social do Movimento Apostólico de Xansta, aqui na cidade de Confins, uma creche chamada Semente de Vida. Lugares diferentes, mas com o mesmo propósito, ter um encontro com o Eterno, sentir-se em um pedacinho do céu. O programa Pelos Caminhos da Fé fica por aqui. Obrigada por sua agradável companhia. Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.